Olá, galerinha, tudo bem? Mais uma aula em matemática e hoje nós vamos ver tipos de frações, lá nas páginas 83 a 85. Mas antes vamos ver um diálogo entre Camila e Bruna. Camila tem uma padaria e ela vende bolo em pedaços, bolos deliciosos. Vamos ver esse diálogo então. Já conseguimos vender 10 oitavos de bolo nesta manhã. Como assim 10 oitavos? É possível pegar 10 partes de 8? Não é bem isso. Significa que vendemos mais que um bolo inteiro. Vendemos um bolo inteiro que são 8 oitavos, mais 2 oitavos do outro bolo, totalizando 10 oitavos. Vamos lá, galerinha. 8 oitavos significa o inteiro do bolo. Sempre que eu falo inteiro de uma fração, eu tenho numerador e denominadores iguais. Isso forma o inteiro. Então, ela vendeu um bolo inteiro, mas ela vendeu 2 pedaços do outro bolo. Ela fez a adição 8 mais 2, 10. Ela vendeu 10 pedaços de bolo, 10 oitavos. Essa fração ficou diferente, não é? Pois é, porque nós temos vários tipos de frações. Vamos dar uma olhadinha então, tipos de frações. Nós temos a fração própria, a fração imprópria e a fração aparente. Vamos ver uma a uma então. Fração própria. Lá na página 84, no primeiro parágrafo, é aquela em que o numerador é menor que o denominador e dessa forma representa um número menor que a unidade. Vamos verificar. Eu tenho a fração que foi dividida, lembra? O denominador é sempre a parte em que a fração é dividida. Foi dividida em 5 partes, mas foi utilizada somente uma. Então, eu tenho 1/5. Ela é uma fração própria porque o numerador é menor que o denominador. Vamos ver mais uma. Eu tenho uma fração que foi dividida em 10 partes iguais, mas só foram utilizados 3 pedaços ou 3 partes. Então, eu tenho 3 décimos. Essa fração é própria. Toda vez que eu quiser lembrar o que é uma fração própria, é a fração que tem o numerador menor que o denominador, ok? Vamos ver agora, então, a fração imprópria. Lá na página 84, no segundo parágrafo. É aquela em que o numerador é maior do que o denominador e, dessa forma, representa um número maior que a unidade. Vamos verificar também. Eu tenho 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4 e mais 1/4 que foram consumidos. Na verdade, eu tenho 5/4. Por que eu tenho esse desenho todo? Não são 5 partes? Se eu coloco somente o inteiro, eu tenho 4/4. Mas, novamente, 4/4 mais um pedacinho que eu consumi ou que eu utilizei. Então, eu tenho 4/4 mais 1/4, eu tenho 5/4. Essa fração, presta atenção, ela tem o numerador maior que o denominador. Toda vez que eu tenho uma fração com o numerador maior que o denominador, eu tenho uma fração imprópria, ok? Vamos ver o outro tipo de fração, a fração aparente. Lá na página 84, no terceiro parágrafo, é aquela em que o numerador é múltiplo do denominador. Nesse caso, a fração representa números naturais. Vamos ver isso. Nós temos a fração 5/5. Por que 5/5? Lembra?
A fração foi dividida em 5 partes, mas foram utilizadas também 5 partes. Então, eu tenho um inteiro. O inteiro de uma fração, quando o numerador e o denominador são iguais. Lembra desse traço, que é o traço fracionário, traço de divisão? Se eu dividir 5 por 5, eu terei uma unidade, ok? Vamos ver o outro exemplo. Eu tenho 6 terços. Se são 6, eu tenho que ter 6 pedaços de 3. Então, eu tenho 3 pedaços, mais 3 pedaços que vão formar 6. 6 terços. Como é que eu acho esse 2 aqui? Lembra, a fração aparente, ela tem o numerador dela, é sempre múltiplo do denominador. 6 é múltiplo de 3. Se eu dividir 6 por 3, eu terei 2 unidades. Vou ver agora umas observações que são muito importantes para a gente se ligar na hora de fazer as nossas atividades. Vamos lá na página 85, confere aí. Todo número natural pode ser representado por uma fração aparente de denominador 1. Vamos ver, toda vez que eu tiver uma fração com o denominador 1, ela será o próprio numerador. Eu não leio 4, 1. 4 sobre 1, eu tenho 4. 5 sobre 1, eu tenho 5. 8 sobre 1, eu tenho 8, ok? Vamos ver mais uma. Quando o numerador de uma fração for 0 e o denominador for diferente de 0, o seu valor será 0. Se eu fizer uma fração e o resultado dê 0,6, será igual a 0. 0,9, o resultado será sempre 0. Eu não posso dividir 0 pelo denominador, então ele vai continuar sendo 0, ok? Vamos ver mais uma. Qualquer que seja o numerador, qualquer que seja o numerador, não existe fração com denominador 0. Não existe fração com denominador 0, qualquer que seja. Eu não faço essa leitura. 6, 0, não existe, ok? Eu tenho, então, lá no número 4, as frações aparentes representam números naturais, isto é, unidades inteiras. Se eu tenho, lembra de frações aparentes? Geralmente, a fração aparente é aquela em que o numerador é múltiplo do denominador. Então, eu vou fazer sempre isso, ó. 6 dividido por 2, 3, porque eu tenho unidades inteiras. Eu tenho 4 quartos. Eu vou dividir 4 por 4, eu tenho 1. Eu tenho 10 quintos. 10 é múltiplo de 5. Quando eu divido, eu vou ter 2 unidades inteiras. Deu para entender, galerinha? Preste atenção nessas observações, ok? Vamos fazer juntos, então, o exercício lá da página 89, o exercício número 6. Vamos lá. Faça uso de régua e represente geometricamente a fração dada em cada item, classificando-a em própria, imprópria ou aparente. Lembre-se de que as partes em uma mesma unidade devem ser iguais. Galerinha, quando você for fazer o seu desenho, vai dividir a fração nos pedaços, os pedaços têm que ser igual, por isso diz assim, ó, faça uso da régua. Fração não tem um pedacinho maior, um pedacinho menor, não. Ela é dividida igualmente, ok? Vamos ver então. Na letra A, 17 sextos. Como que eu vou fazer isso, tia Cirlei? Se são 17 de 6, então eu vou pegar o pedacinho 6, mais 6, 12, mais 6, 18. Mas eu só vou utilizar 17 pedaços. 6, 12 mais 5 aqui, ok?
Deu para entender, galerinha? Toda vez que eu tiver um número embaixo menor, eu vou fazer a quantidade de quadradinhos, ou de como você quiser fazer, até chegar o número que eu estou procurando. Essa fração aqui, então, é uma fração que? Própria, imprópria ou aparente? Própria quando ela tem o denominador maior. Imprópria quando ela tem o numerador maior que o denominador. Essa fração aqui, então, é uma fração imprópria, ok? Então, se liga e faça o exercício com bastante atenção. Tipos de frações, lá nas páginas 85, 86, o número 2 e 87, o número 4 e a página 89. Tudo de bom e beijinho!